Queria falar um pouco sobre essa parte de estruturação de times comerciais. Eu tenho atendido alguns clientes de um ano para cá, procurando passar uma orientação de estrutura, de metodologia para a equipe de venda. O que eu tenho percebido é que muitas empresas que eu tenho atendido, seja segmento de varejo, prestação de serviço, eles têm um bom trabalho, eles têm tradição, eles têm equipe estruturada, sede própria e conseguem gerar leads, fazem as suas campanhas de marketing, mas quando esse cliente chega, porta para dentro, muitas vezes o comercial não tem ali uma rotina adequada no atendimento. Então eu vou dar um exemplo. O cliente chegou, comecei uma conversa no WhatsApp, não dei continuidade, depois algum outro vendedor viu que aquela conversa estava parada, ele foi lá, pegou e deu sequência, enfim. E aí a pergunta que fica, para quem está buscando o serviço, enfim, contratar o produto, o que ele pensa a respeito da empresa, né? Eu não sei vocês, mas eu já comprei produto sem precisar e eu já não comprei precisando por conta do atendimento. O cliente do outro lado, quando ele está fazendo um contato, solicitando um orçamento, é porque ele precisa do serviço. E aí essa demora ou essa falta de organização no atendimento compromete, né, os resultados. Compromete os resultados. Porque eu posso ter o melhor produto ou serviço, mas se o meu atendimento não estiver funcionando, o cliente acaba comprando de outro. A reflexão que fica é exatamente quanto que eu tenho dedicado de tempo, de esforço, de investimento para essa parte porta para dentro. Quanto que eu tenho desenvolvido minha equipe. E quando eu falo desenvolvimento, não é só pagar um curso, dar alguma orientação, não é só essa questão, né? O Tobias quer participar aqui. Eu falo de ter um olhar, de ter uma dinâmica também com a equipe de proximidade. Preencher o CRM com as informações mínimas de contato, isso é o básico. Mas por mais engraçado que pareça, o básico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, dependendo do perfil da empresa, ele não é feito. Às vezes a empresa está investindo no CRM, mas o vendedor não está usando. E o gestor ou a pessoa que deveria estar à frente disso, às vezes é o dono da empresa, dependendo da estrutura, ele também não cobra. Fica bravo porque a equipe não preenche, mas fica por isso mesmo. Né? E o CRM é uma ferramenta fundamental. Eu que uso, você que usa, sabe disso, né? É fundamental para a gente registrar as informações do cliente e fazer a cadência de contato, né? Fazer aquele pipeline, né? Do contato até o fechamento ou não fechamento. Se fechou, ok, aí a gente segue uma linha, né, de raciocínio, um trabalho a partir da satisfação do cliente. A gente pode pensar em upsell, cross-sell, pedir indicação, avaliações. E se ele não comprou, do outro lado, eu também vou ter esse cliente também vai me dizer uma coisa, né? Então, assim, por que não comprou? Foi preço? Foi prazo? O concorrente que estava disputando ali aquele orçamento não era um concorrente que estava, vamos dizer assim,
jogando o jogo correto, né? Porque às vezes tem empresas que não são concorrentes, né? Um camarada está se aventurando, daqui a pouco ele fecha as portas. Mas eu estou dizendo concorrente sério, né? Então o que nos diz, né? E essas informações, elas precisam estar registradas, elas precisam estar organizadas dentro de um CRM. O vendedor, quando ele se acostuma, né? E aqui eu estou dizendo, quanto tempo leva para preencher as informações no CRM? E não adianta, né, dizer, mas depois eu vou separar um horário para fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque são muitas coisas. É um ou outro cliente que chega e etc. Então, voltando, né, nessa questão sobre o atendimento, muito importante, mesmo que seja de uma forma simples, a gente se atentar para isso, começar a fazer um trabalho de cadência, de acompanhamento do nosso time, para ter o mínimo de informações, o básico, né? As oportunidades que chegaram, né? Os contatos que chegaram, né? De clientes, né? E aqui eu estou falando mais aí do segmento B2B, né? Seja serviço ou produto. Quantas oportunidades foram geradas, quais foram os canais, da onde vieram, né, essas oportunidades, se eu fechei, né, quanto eu fechei, qual foi o valor, se existe, né, dentro desse próprio relatório possibilidade de eu continuar atendendo, tornar esse cliente um cliente recorrente, se eu não vendi, o porquê não vendi, enfim. Mas fechando esse ciclo, né, o tempo de atendimento entre um contato, né, o primeiro contato e o orçamento, né, e nunca deixar o orçamento solto, você ter ali uma data para posicionar, para efetivamente você ter uma posição do cliente. Então é isso. O atendimento é uma parte hoje em dia que ele faz o diferencial na hora do cliente decidir. O bom atendimento, muitas vezes, né, o atendimento consultivo, de qualidade, uma excelência no atendimento, ele faz muitas vezes o cliente perceber a sua autoridade, ele gera uma confiança, uma segurança, e até o camarada paga mais por isso, porque ele não quer ter do outro lado dor de cabeça. Principalmente o camarada que está contratando, etc., ele quer passar para o superior, lá na empresa, que esse novo fornecedor, no caso a sua empresa, que correu tudo bem. Correu tudo bem. Beleza? É isso aí que eu queria passar nesse domingão hoje. É um dia bonito, aqui estou em São Paulo, a capital, né? Me chamo Flávio Sintra, 30 anos aí que eu estou trabalhando com vendas e marketing, sócio fundador da Sintra Comunicação, uma agência de marketing focada em performance paga para B2B, head comercial da Increase, uma agência de marketing digital também focada em e-commerce e franquias, e faço também essa parte de mentoria, cuido também de ajudar CEOs e gestores comerciais a estruturarem o seu departamento comercial para poder vender mais. Grande abraço, obrigado pela atenção. Ajuda a divulgar aí o canal, enfim, né? Lá no Instagram, @Flávio Sintra, o site Flávio Sintra com BR, enfim, TikTok também Flávio Sintra, e aqui no canal do YouTube, Flávio Sintra também. Valeu, um abraço.